Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início à nossa aula de português. Então eu peço que vocês peguem um livro aí na página 64 até a página 67. 64 até a página 67, onde nós vamos tratar do nosso texto 2, né? Então na página 64, logo aqui abaixo, ó, bem aqui abaixo, vocês irão responder a seguinte pergunta: você tem irmãos? Se sim, são mais velhos ou mais novos? Como é a sua relação com eles? Então, vocês irão compartilhar essas informações, né? Ou você pode escrever essas informações também. Você que está remoto, você escreve essas informações no seu caderno. E para quem está assistindo também a aula, né? Pode compartilhar na sala de aula também, quando for fazer a correção do exercício, ok? Então, na página 65, depois que vocês responderem essas colocações, vocês irão ler um texto aí, Um Certo Pé de Laranja-Lima, né? O que é que esse texto aí lembra? Eu vou colocar a imagem aí para vocês, certo? Para que eu possa explicar. Esse texto do livro tem a ver com um certo texto, né? Que é um trecho, né, da obra Meu Pé de Laranja-Lima. Esse trecho aí dessa obra, né, foi escrita por José Mauro de Vasconcelos. Então, essa obra, Meu Pé de Laranja-Lima, apresenta como personagem principal um garoto chamado Zezé, que é também o narrador dos fatos. Quando o pai do garoto ficou desempregado, a família teve de se mudar, né? E ao chegarem à nova casa, se depararam com um quintal que tinha árvores frondosas, como mangueira, tamarindeira e um pequeno pé de laranja-lima. Como os irmãos escolheram as melhores árvores para serem donos, né? O pé de laranja-lima, chamado por ele de chururuca ou minguinho, passou a ser a árvore do Zezé. Nos momentos em que ficava de castigo por ser um menino muito levado, né? Essa pequena árvore tornou-se um amigo a quem Zezé confiava todos os seus segredos. Então, esse trechinho aí é de uma obra, né? Escrita por José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja-Lima. Bonita essa história, né? Ele se torna amigo da árvore e compartilha suas confidencialidades, né? Suas confissões com a árvore. Então eu quero que vocês leiam aí esse texto, Um Certo Pé de Laranja-Lima, e respondam a compreensão do texto até a página 66. Como sempre, tenho aprendido um pouco mais, né, relembrando algumas atividades que nós já fizemos nas aulas anteriores. Então, vocês irão fazer também, até a página 66, ok? E agora nós vamos passar para a nossa gramática. Nós vamos estudar o gênero do substantivo, parte 2. Então, vamos ficar de olho aí no vídeo. Bom, minha gente, então aí na página 66, nós vamos falar sobre o gênero do substantivo, parte 2. Então, vamos aí ainda conhecer o gênero, quando eu me refiro ao gênero, ao masculino e ao feminino. Então, vamos lá. Os substantivos, eles podem variar em gênero, número e grau, certo? Então, vamos falar do gênero masculino e feminino. Então, nós podemos citar aí os substantivos biformes e uniformes. Vamos saber aí o que são os substantivos biformes. Os substantivos biformes têm duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplos: padre, madre, poeta, poetisa, lobo, loba, mestre e mestra. Foi o que nós já estudamos, né, na parte 1 do gênero do substantivo. Então, esses exemplos aí são considerados substantivos biformes, que têm duas formas para designar o masculino e o feminino. E também podem ser uniformes. O que são substantivos uniformes? Substantivos uniformes são os substantivos que têm uma única forma para indicar os gêneros masculino e feminino. Então, já os substantivos uniformes têm apenas uma única forma, diferente dos biformes que têm duas formas. Então, os uniformes têm uma única forma para designar os gêneros masculino e feminino. Eles podem se classificar em epiceno, comum de dois gêneros, e sobrecomuns. Então, vamos ver cada um desses aí no livro. Os substantivos epicenos, né, que são considerados substantivos uniformes,
Eles designam animais e algumas plantas e possuem só uma forma para o gênero. Para indicar o sexo, usam-se as palavras macho e fêmea. Então, para indicar o sexo, né, se é masculino ou se é feminino, dos substantivos que são considerados epsenos, nós colocamos a palavra macho e fêmea. Um exemplo aí, olha só, cobra macho, né? A cobra macho, a cobra fêmea. Então, para saber se é macho ou fêmea, nós colocamos essas duas palavras, macho e fêmea, ok? Comum de dois. O que são substantivos comuns de dois? Possui apenas uma forma para indicar ambos os gêneros. Então, o comum de dois gêneros, eles possuem apenas uma forma para indicar ambos os gêneros. Para distingui-los, usamos os artigos que nós já estudamos, o, as, os, as, né? Então, uma, uns e umas. Então, para distinguir esses substantivos comuns de dois, nós usamos os artigos, certo? Diante do masculino e adiante do feminino. Exemplo, a pianista ou pianista. Vejam que tem uma única forma, o substantivo, ele não muda. O que vai mudar e designar se é feminino ou masculino é o artigo. O para masculino, A para feminino, ok? Outro exemplo aí, ó, presidente, presidenta. O presidente, a presidenta, certo? O outro, né, que se encaixa nos uniformes também, são os substantivos sobrecomuns. Os sobrecomuns possuem uma única forma, né? Um só gênero para designar pessoas de ambos os sexos. Por exemplo, a criança. Quando eu digo a criança, estou me referindo, pode ser uma menina ou um menino. Quando eu digo a pessoa, então está se referindo, pode ser uma mulher ou um homem, então é a pessoa, certo? O apóstolo, né? Então, a vítima. Então, podem se referir tanto ao feminino como ao masculino. Certo, minha gente? Então, tá explicado esse slide, foi justamente o que tá dizendo aí no livro de vocês. A explicação completa. Vocês podem também ler aqui, certo? Conhecer alguns substantivos. Vocês podem aí conhecer alguns substantivos comuns de dois gêneros que tem aqui no livro, né? Também podem conhecer alguns substantivos epsenos que se referem a plantas e animais, né? Colocando a palavra macho e fêmea, né? E também os sobrecomuns, tem uns exemplos aí no livro. Então, vocês irão fazer o exercício aí da página 67, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.